28 de agosto de 2011. Trabalhávamos. Cara, faltava... porque assim, nossa escala ela vai muito de acordo com o crime, né? Então, se o crime muda também a escala, né? E você já estava na Rotan? Na verdade, eu estava na Rotan Motos na época. Uhum. Só que a gente estava sendo empregado de viatura. Eu não lembro se por ausência de moto, manutenção, alguma coisa assim. Faltava 1 hora. Naquele dia, estava sendo feita a passagem de comando do batalhão, né? E houve digamos, uma confraternização. Policiais, comandantes de destacamentos, outras, Ministério Público, Judiciário, prefeitos, vereadores, foram todos convidados e existe uma confraternização disso aí, né? É um momento ímpar na carreira de um oficial. E faltava 1 hora para nós irmos embora e deu uma ocorrência em Mauá da Serra, um roubo a banco em andamento. Deslocamos para lá, né? Solicitaram nosso apoio lá, fomos até lá. Fomos na agência que tinha sido roubada. Localizamos o veículo que eles tinham roubado 1 ou 2 dias aqui no núcleo João Paulo, em Apucarana. Localizaram, né? Houve digamos assim, policiais que estavam na confraternização saíram, tá? Inclusive o comandante daquele destacamento, ele saiu. Foi solicitado para que ele não precisasse ir, né? Os policiais já estavam deslocando para lá, existiam viaturas de Rotan, serviço reservado, já estava deslocando uma viatura do Choque de Londrina também. Então, ele não precisava ir. Ele falou, não, eu vou, é minha cidade, meu povo que está lá, eu vou. Foi localizada a residência. Um dos integrantes foi preso pro lado de fora, né? Ele estava pro lado de fora. Foi identificado pela quantia que ele carregava no bolso dele. E no interior da casa, os policiais foram recebidos a tiros. Né? Foram recebidos a tiro por os outros 2, eram 4 integrantes. Um já tinha ido embora. Um foi preso pro lado de fora e ficou 2 pro lado no interior da casa. E os policiais foram recebidos a tiros. Naquela época, o meu comandante, né? Ele recebeu vários disparos. Ele até hoje fica assim, né? Será que reconstituiu ou foi direto? Porque ele recebeu um tiro ele recebeu tiro no corpo dele, mas ele recebeu tiro na coronha da metralhadora e um possível tiro na quina da boina dele. O comandante daquele destacamento, ele estava na confraternização, ele foi lá e ele também acabou recebendo alguns disparos. Os 2 criminosos, eles foram mortos, né? E o sargento comandante daquele destacamento veio a falecer algumas horas depois. Então, era uma pessoa... E ele foi o único daquele destacamento que foi? Existiam os policiais dali, né? Do destacamento mesmo, os policiais do trabalho. E ele era o comandante do destacamento. Então, ele deslocou para dar apoio aos policiais dele e nesse atendimento de ocorrência. Ele viu a movimentação de policiais saindo e também se deslocou para dar o apoio, né? Para aumentar a força policial nesse combate. E acabou, infelizmente, perdendo a vida nesse confronto. E deixou uma mulher e um filho ainda naquela época muito pequeno, né? Eu não me recordo a idade dele, 8 anos de idade, alguma coisa assim. Então, foi uma ocorrência que marcou. Outra ocorrência... E conseguiram pegar o outro que fugiu? Ele foi, se eu não me engano, identificado, mas eu não tive conhecimento se ele chegou a ser preso ou não. Esse que foi preso, ele permaneceu preso durante alguns anos e foi beneficiado aí pela progressão de regime, né? Então hoje ele responde em liberdade agora. Uhum. Ele voltou para Curitiba de novo, né? Provavelmente deve estar com algum sinalizador né, mas ele já se encontra na rua. Né? Sinalizador que você fala é o celularzinho que vai lá no... É a tornozeleira eletrônica, exatamente. Ele está tirando, né, o resto da pena dele, sendo monitorado. Teve uma ocorrência que a gente recebeu uma denúncia de... Antes de falar isso aí, é complicado, né, cara? Porque a gente, às vezes, aqui do lado de fora, a gente vê uma viatura passando, vê vocês passando, olhando para um lado para o outro. Mas às vezes vocês estão ali, vocês podem ser chamados a qualquer momento para outro canto. É engraçado, a distância, né?
Você falou que o pessoal de Londrina foi acionado para Mauá da Serra. Sim, é porque a Mauá fica naquele entroncamento, né? Tamarana, Ortigueira, Faxinal, né? Então, eles vêm, cortam por Tamarana e chegam a Mauá da Serra ali. Então, por exemplo, às vezes até a pessoa... O Graer veio dar apoio também para nós. O GRAE é a aviação. É, o helicóptero, isso, exatamente. Então, ó, pra você ver. Então, às vezes a gente tem uma visão assim, pô, os caras estão aqui, parece que não, eles não deveriam estar aqui porque a cidade é tranquila. Mas vocês estão ali rodando. A qualquer momento vocês podem ser acionados para qualquer canto da jurisdição de vocês. Exatamente. Nosso batalhão ele vai de São Pedro do Ivaí a Mauá da Serra. E só que, né, por diversas vezes nós fomos solicitados pelo Estado. Então nós deslocamos para qualquer região do Estado. Para atuar em convênio. Exatamente. Somos policiais do Paraná, né? Uhum. Trabalhamos numa sede, mas somos policiais do Paraná. Recentemente você estava em Curitiba, né? Fizemos um treinamento com o BOP em Curitiba e posterior deslocamos aí para a fronteira e ficamos aí 17 dias na fronteira. Então, cara, é bom as pessoas saberem disso também. Você ia falar do outro, cara. Então, né, que você falou assim, a gente tá tranquilo, de repente vai deslocado lá, né? Teve uma situação, nós ingressamos mais cedo no serviço, né? Nosso horário era um determinado. Foi solicitado que entrássemos antes de serviço e fizéssemos um jogo de futebol aqui no Lagoão. E a parte porque havia torcidas, né? Eram times locais, então podia ter assim digamos assim, um alvoroço entre as partes torcidas, né? Já que eram todos locais. Então, tanto a torcida de tal time e de tal time estariam no local, né? Curiosidade, então, que time que é? Você lembra? Era o do Apucarana mesmo. Só que eram dois, né? Uhum. A Apucarana era dividido em dois times. Eu não sei se ainda. Entendi. Né? Então, digamos assim, eu né? achei que tinha um rival do Apucarana. Não. Era dos dois times de Apucarana, né? Só que eram rivais entre si, né? Entendi. E aí, digamos, e a torcida de ambas as partes, então, para evitar qualquer tipo ali de manifesto agressivo entre as torcidas, ou até mesmo entre os jogadores ali, foi solicitado um apoio de policiamento no local e fomos nós para lá. Chegamos no local, fazíamos ali o serviço nosso ali, policial ali, né? Fomos acionados para deslocar para Nova Itacolomi. O que aconteceu? A mulher falando com a irmã, numa chácara, num sítio. De repente, ela começou a ouvir barulho de homens. E os homens gritando, né? Resumindo, a irmã dela estava sofrendo um assalto. Uhum. E ela desligou o telefone e já imediatamente ligou para a polícia. Ligou, foi para o destacamento de lá. Como digamos assim, a denúncia que os policiais receberam era um certo quantitativo grande de homens, então solicitaram apoio e deslocaram a equipe nossa. Então, nós fomos até o local, fomos lá na chácara lá, e fizemos a incursão a pé, né, justamente com as viaturas. Em determinado momento nós vimos os bois, estavam tudo solto ali, né, e houve uma manifestação desses bois, né, em direção à casa do caseiro, né, não à casa sede. E chegamos ali, formamos a célula e fizemos a incursão. Existia um escudo balístico à nossa frente. A célula que você fala é a formação para infiltrar. Exatamente, né? Então, éramos ali protegidos por um escudo balístico. Sim. E os demais policiais daquela cidade, eles ficaram um pouco para retaguarda, justamente por nós termos essa proteção balística que eles dão. E quando, digamos, vou falar, a quina da casa, existia uma lâmpada, e eles saíram da quina da casa. Quando eles saíram, eles falavam alguma coisa assim, e como a luz era um ambiente escuro, e a luz pegou nas costas dele, tornava eles mais escuro ainda. E não dava para identificar o que era. E não dava para saber nem se os caras estavam armados. Exatamente. Não, você via que eram algumas pessoas vindo, mas não conseguia identificar como elas estavam ali, né? Se portavam alguma coisa. Aí nos identificamos como polícia, né? Identificamos. E eu olhava assim e para tentar ver o que era. Eram 2 ladrões, ambos de balaclava, e o que estava à frente era a vítima. Então o caseiro, ele estava com as mãos levantadas e esses seguravam pela gola da sua camiseta. Foi quando um dos ladrões, ele efetuou um disparo na nossa direção.
Em frações de segundos, assim, você começa a analisar, né? Eu consegui identificar a vítima, identificar que era feito de escudo, identificar os criminosos, né? Posterior, existia um terceiro ainda para trás. Eles... uma manutenção errada minha, utilizando meu armamento, eu mataria uma pessoa que não era para morrer. Era um ambiente de baixa luminosidade. E se eu matasse uma vítima, eu poderia ser absolvido por qualquer tribunal. Mas eu tenho certeza que eu jamais teria uma noite de sono tranquila. Quando eles fizeram o disparo, eu tive que conseguir identificar todo o cenário, embora era muito escuro, para dar a resposta de fogo para ele. E eu consegui... Chega só um pouquinho. E eu consegui dar imediata resposta de fogo para ele. Foi quando eles dispersaram e saíram correndo, porque eles estavam bem próximo à curva da casa e já adentraram uma mata e foram correndo. Eles largaram algumas coisas no meio do caminho. Tentamos fazer uma progressão, mas era um ambiente de mata, então, digamos assim, colocávamos em risco a nossa integridade, né? Posterior, uma viatura nossa, a outra viatura chegou em apoio. E o que acontece? O ladrão, cara, ele é muito covarde. Então você fala assim, uma hora esse cara vai voltar, cara. Esse cara vai matar uma pessoa que não deve morrer. Esse cara vai matar um pai de família, vai matar um filho, vai matar a esposa, ele vai causar uma tragédia na família, vai me matar esse cara. Então, eram bandidos assim, digamos assim, perigosos, né, que covardes, né, que judiavam das pessoas, assim, igual eu estava judiando o senhor, porque o senhor ficou machucado. Então, alguma coisa tinha acontecido antes de nós chegarmos lá. Ele não machucou na hora. Então, você fica, não consegui pegar. Ah, mas deixa pra próxima, mas da próxima ele vai matar alguém que não deve ser morto. Foi quando um policial achou no chão um carregador de uma pistola Glock G17. Porque algumas peças são características de arma. Consegui identificar que esse ladrão, ele não era... Ele escolheu uma arma boa, né? Uma Glock 9mm. Só que eu já dei muito tiro com a minha arma. Minha arma nunca deu um incidente de cair o carregador. Uhum. E a Glock, tipo assim, pelo formato anatômico dela, teria mais dificuldades ainda de cair o carregador. Então, na hora que ele fez o disparo, de alguma maneira o carregador dele caiu. Então, eu entendi que aquele dia, o que tinha acontecido há um tempo atrás, irmos numa ocorrência, e infelizmente perdemos um irmão nosso. Naquela noite, alguém não deixou que isso acontecesse. Não deixou que uma vítima ali morresse, que um dos policiais morressem. Por isso, evitou a continuação do confronto, arrancando o carregador daquela arma. Porque você pode dar 1000 tiros. Você não vai derrubar um carregador de uma Glock. E aquele dia o carregador da Glock caiu. Então, existiam muitas mulheres na casa, porque era a casa sede, que não tinha ninguém, uma casa lá do fundo e a casa do caseiro. Então, existia mulheres dos dois, filhas dos dois e filhos dos dois. Então, existia uma aglomeração muito grande. Então, foi outra ocorrência que marcou assim, né? Que, infelizmente, não pegamos os criminosos. Recuperamos um carro, né? Tinha arma dentro do carro, mas você fica naquela assim, eu não peguei o causador disso aqui tudo. Mas eu entendi a mensagem, que naquele dia alguém não queria perder nenhum filho seu. Entendi. E, por exemplo, pelo fato dele ter deixado o carregador no chão, possivelmente, né, a perícia conseguiria achar através de digital. Foi feito esse trabalho? Já não é mais competência, a gente repassa, né? Sim. Inclusive, digamos assim, ele não deixou, o carregador caiu mesmo, né? E foi manuseado de novo. Então teria, digamos, eu não peguei, mas teria a minha digital, a digital de outras pessoas, até chegar a uma possível perícia para localizar isso aí. Mas aí já foge da nossa área, já não é mais competência da nossa polícia militar, né?
Não, e eu entendo que não é a competência, mas você, como policial, você se preocupa ainda com essa parte, né? Querendo ou não, se preocupa um pouco, né? Você fala assim Se o cara vai ser pego ou não. Ah, Você fica com isso na cabeça, né? eu entendi a mensagem daquele dia, mas eu sei que esse criminoso, ele não vai parar de cometer crime, entendeu? Então você fica assim, porque ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar. Talvez ele volte dentro da minha casa, e uma hora ele vai voltar.